Questão 24. 20 anos depois da formatura, 5 colegas de turma decidem organizar uma confraternização. Para marcar o dia e o local da confraternização, precisam comunicar-se por telefone. Cada um conhece o telefone de alguns colegas e desconhece o de outros. No quadro abaixo, o número 1 indica que o colega da linha correspondente conhece o telefone do colega da coluna correspondente. O número 0 indica que o colega da linha não conhece o telefone do colega da coluna. Exemplo, Beto, deixa eu pegar aqui já o exemplo e marcar. Então, nós temos aqui Beto, sabe o telefone do Dino. Então, aqui, ó, na linha aqui, ó, Beto. Então, aqui está as informações de Beto. Com relação a... Ele sabe o telefone de Dino. Olha só, o Dino está aqui na coluna, ó. Então, onde que ele encontra aqui? Ele encontra justamente aqui, ó, nessa parte. Ou seja, aqui está indicando que o Beto, como é o número 1, ele indica que ele conhece o telefone do Dino. Tá? Mas ele não conhece o telefone do Aldo. O Aldo, no caso aqui, seria esse. Ó. A mesma cor. O Aldo seria esse. O Beto é 0 aqui. Ó. É 0. Então, quer dizer, ele não conhece o telefone do Aldo. Então, a ideia aí, no caso, é essa, tá? A lógica. O número mínimo de telefonemas que Aldo deve fazer para se comunicar com Carlos é... Mas essas questões aí é questões de lógica. Então, é leitura, você tem que prestar atenção na leitura, exige um pouco de interpretação também do visual, né? No caso da tabela, algum desenho, né? Então, exige esse tipo de habilidade aí, tá bom? Então, no caso aqui, ele está querendo saber o número mínimo de telefonemas que o Aldo deve fazer para se comunicar com o Carlos. A primeira coisa que eu vou fazer, para vocês poderem acompanhar o raciocínio, é que aqui, ó, Aldo, Beto, Carlos, Dino e N. Eu vou chamar cada um pelo início, a letra inicial, que é A, B, C, D e E. Então, vamos pensar aí no caso que está perguntando sobre o Aldo ligar para o Carlos. Olha só, a primeira situação que a gente vai encontrar aí é essa, olha. O Aldo, deixa eu colocar uma outra cor aqui. O Aldo, ele vai entrar em contato aqui no caso, vamos ver com que o Aldo tem, ó. O Aldo tem o número dele mesmo, é óbvio, né? E ele tem o número do Beto. Aqui, ó, número 1, Beto. Então, ele decidiu ligar, vamos seguir a sequência que está aqui. Então, ele tem o telefone do Beto e tem o telefone do Dino. Vamos ver como é que é o do Beto. Ele vai ligar para o Beto, porque ele não tem o telefone do Carlos, tá, gente? Ó, o telefone do Carlos é 0. Ele não tem o telefone do Carlos, então ele precisa descobrir o telefone do Carlos para ele poder ligar para o Carlos. Então, primeira coisa que ele vai fazer, ele vai ligar lá para o Beto. Então, ele vai ligar para o B. Aí vai chegar lá para o Beto, vamos na linha de baixo, Beto. Aí que o Beto tem telefone de quem? Ele tem um telefone dele mesmo e ele tem um telefone do Dino. Então, o Aldo vai falar assim, ô Beto, você tem telefone de quem? Ah, tem o telefone do Dino. Ah, me passa aí. Tá. Aí o Aldo desliga e vai ligar lá pro Dino. Aí ele liga, faz a ligação pro Dino. Aí o Dino, ele ligou pro Dino e chegou, ô Dino, tô precisando do telefone do Carlos. Ah, eu não tenho o telefone do Carlos, não. Né? Mas eu tenho o telefone do Enio. Talvez vai te ajudar. Aí ele vai e pega o telefone do Enio. Então, aí ele vai ligar para o Enio. Então, o Aldo, ele vai lá e liga para o Enio. Aí ele liga para o Enio. Aí o Enio fala com ele, eu tenho um telefone, no caso seu, tenho
o do Beto, tendo o caso do Dino. Ah, eu estou precisando do telefone do Carlos. Aí ele vai e passa o telefone do Carlos para o Aldo. Aí o Aldo vai fazer a ligação dele para o Carlos. Então, aqui no caso, ele fez 4 ligações. Mas tem uma outra situação, né? Vamos voltar lá de novo no Aldo. O Aldo ele tem o telefone do Beto, mas ele também tem o telefone do Dino. E se você perceber aqui, que seria a outra situação, ele ligar para o Dino diretamente. Então, quando ele vai ligar direto para o Dino, cai nessa situação aqui, ó, ele ligando para o Dino. Ou seja, a segunda situação, ela vai ser isso aqui. Ele vai ligar para o Dino vai passar o telefone do Enio, ele vai ligar para o Enio vai passar o telefone do Carlos e ele vai ligar para o Carlos. Então, o número mínimo de telefonemas que o Aldo precisa fazer para ele comunicar com o Carlos, no caso aqui vai ser 3 ligações. Então, nossa resposta, letra C. Questão 25. Em certa cidade, alguma de suas principais vias tem a designação radial ou perimetral, acrescentando-se ao nome da via uma referência ao ponto cardeal correspondente. As ruas 1 e 2 estão indicadas no esquema abaixo, em que não estão explicitados os pontos cardeais. Os nomes corretos das vias 1 e 2 podem, respectivamente, ser. E aí vem as opções. Bem, essa questão aí, a gente, olha só, é uma questão de lógica, né? Se você pensar só na lógica, é uma questão fácil, mas requer um pouco de conhecimento aí, no caso, por exemplo, de geografia, você ter uma noção dos pontos cardeais e também você ter uma interpretação sobre essas palavras aí, ó, radial e perimetral, tá? Bem, radial, vamos falar primeiro o que é radial. Radial vem da palavra raio. Se você pensar no raio em matemática, na matemática a gente tem o quê? Que uma circunferência, né? E o raio, ele sai do centro e vai até a circunferência, né? Ele sai do centro da circunferência e vai até a circunferência. A circunferência é somente aquela linha ali, né? A linha ao redor. Então, isso aqui é um raio. Essa linha, vou fazer um pouco mais grossa agora. O raio, no caso, seria essa aqui, ó. A linha mais grossa, tá? E perimetral? Perimetral, vou fazer um desenho aqui de um terreno, uma região, por exemplo. Vamos supor que eu tenho essa região aqui. O que seria o perímetro? Né? O perímetro é a medida de comprimento aí que eu tenho em volta dele, ó, que é essa medida aqui, essa medida e essa medida. Ou seja, está ao redor, bom, a gente pode até falar que está ao redor do centro, né? Que o terreno está aqui, ele está ao redor de toda a região ali, no caso. Beleza? Então, esse é a ideia de radial ou perimetral. Então, o que seria radial? Radial é que sai do centro, né? Ele sai do centro e vai indo para fora. Isso que seria radial. Então, se a gente vê lá no desenho do mapa, olha só quem tem ideia de radial. O número 2. Porque o número 2 está saindo do centro e está indo lá para fora. Ou, né, a gente pode até considerar que ele está indo para o centro também. Mas ele tem uma ligação com o centro. É sai uma linha reta do centro. Tá? Então, essa aqui tem que ser radial.
Então, consequentemente, a outra, no caso aqui, vai sobrar, né, perimetral, porque se a gente olhar as alternativas, só tem radial e perimetral. E é que isso aqui dá a ideia de perimetral mesmo, porque é como se ela estivesse pegando aqui uma região ao redor. Como se estivesse pegando aqui, ó. Deixa eu voltar e colocar. Fazendo isso, ó. Opa. Aí, ó. A rua aqui, no caso, ela está ao redor dessa região. Então, ela tá pegando esse pedacinho aqui, mas ela está ao redor. Então, no caso, ela vai ser, ela é, no caso, né, perimetral. Então, aqui, essa aqui é perimetral. Vou colocar aqui pontinho. Bem, então a gente já sabe aqui que o 1 tem que ser perimetral, o 2 tem que ser radial. Então, a gente já pode eliminar aqui as alternativas, letra D e letra E. Porque respectivamente, ó, 1 e 2. O 1 é perimetral, então não é radial. Então, a letra D e a letra E já são eliminadas. Aí sobraram aí, no caso, a letra A, B e C. E agora depende aí dos pontos cardeais. Não sei se vocês lembram. Tem que saber isso, né? Na parte, onde pensar assim, ó, na parte de cima é o norte, embaixo, sul. Do lado esquerdo, oeste, e lado direito, leste. Agora, eu vou imaginar se a gente rotacionasse isso daqui. Vamos rotacionar. Então, vai vir nesse sentido aqui, eu estou fazendo sentido anti-horário. Ó. O N vem para cá, aqui oeste, aqui leste, ó. Aqui sul, aqui leste. Vamos de novo rotacionar, só para a gente depois levar lá no desenho. Ó. Leste, norte, oeste e sul. E vamos fazer mais uma vez. A gente vai ter aqui, no caso, sul, leste, norte e oeste. Ó, não precisa rotacionar de novo, não. Se a gente rotacionar de novo, não vamos voltar lá no início. O certo, né, é o primeiro. Mas eu estou rotacionando aqui porque ele informou nesse exercício que os pontos cardeais não foram indicados. Quer ver aqui, ó? Não estão explicitados os pontos cardeais. Então, não quer dizer que o de baixo aqui, né, o número 2 vai ser sul e o 1 vai ser leste. Não quer dizer isso. Ele não especificou aqui qual que é a posição dos pontos cardeais. Então, vamos pegar aqui, no caso, a letra C, que só tem o perimetral norte, o perimetral sul e o perimetral norte. Vamos verificar a letra C. Se a gente considerar, no caso, perimetral norte, então o norte, ele seria aqui, ó. Que seria o norte. Aí cairia nessa situação aqui, ó. Cairia nessa situação. Se aqui é o norte, então, na parte de baixo aqui vai ser o leste. Então, seria perimetral norte e radial leste, que não é o que está escrito, é radial oeste. Então, a letra C a gente já pode eliminar. Então, agora vamos considerar agora, então, que agora o perimetral vai ser perimetral sul. Então, aqui agora é o sul. Se aqui é o sul, vai cair nessa segunda situação aqui, ó. Se lá é o sul, embaixo aqui vai ser oeste. Então, a gente pode eliminar a letra A, e aí a resposta correta vai ser a letra B, perimetral sul e radial oeste. Questão 26. Um estudo realizado com 100 indivíduos que abastecem seu carro uma vez por semana em um dos postos X, Y ou Z mostrou que 45 preferem X a Y
e Y a Z. 25 preferem Y a Z e Z a X. 30 preferem Z a Y e Y a X. Se um dos postos encerrar suas atividades e os 100 consumidores continuarem se orientando pelas preferências descritas, é possível afirmar que a liderança de preferência nunca pertence a... Bem, essa questão eu vou fazer ela de duas formas. A primeira foi a maneira que eu fiz. A maneira que eu fiz é o seguinte: o que eu fiz aqui? Eu verifiquei o seguinte, olha, na primeira informação, 45 preferem o X a Y, ou seja, entre X e Y, você prefere o X. E dos dois que sobraram, do Y em relação ao Z, o Y que ganhou. Então, quer dizer que 45 não gostam do Z. Aí, vamos colocar assim, não gostam do Z. Então, não gostam do Z. Então, vai ser 45. Na segunda opção aqui, 25 preferem Y a Z. Então, entre Y e Z, ele prefere o Y. Mas aí, continuando, se não gosta do Y, beleza, mas continuando com o Z. Aí, entre o Z e o que sobrou, que é o X, ele ainda prefere o Z. Então, quer dizer, não gostam do X. Então, vou repetir isso aqui, não gostam do X. Então, não gosta do X 25. E aí, a última, 30 preferem Z a Y. Beleza, então prefere o Z do que o Y. Mas aí, entre o Y e o X, ainda prefere o Y. Quer dizer, não gostam, esse pessoal aqui também não gosta do X. Então, X aqui no caso seria mais 30. E aí o X aqui vai dar 55. Bem, são 100 indivíduos, a metade é 50. 55 não gosta do X. Quer dizer, ele com certeza é que nunca vai ter liderança. Porque a maioria não gosta do X. Então, eu já ia marcar aqui resposta letra A. Agora, uma outra maneira de fazer é levar em consideração o que foi escrito aí. A gente pode fazer assim também. Ele colocou assim, ó, se um dos postos encerrar suas atividades e os 100 consumidores continuarem se orientando pelas preferências descritas, é possível afirmar que a liderança e tal. Então, vamos lá fazer dessa outra forma. Então, nós vamos considerar aqui que a gente vai fechar aqui, no caso, um dos postos. Vamos fechar o X, por exemplo. Quando a gente fechar o X, primeiro item aqui, ó, não tem mais o posto X. Então, entre X e Y, entre os dois X e Y, você prefere o X, mas não tem o posto X. Então, sobraram o Y e o Z. Entre o Y e o Z, eles preferem o Y. Então, no caso aqui, o Y, a gente pode colocar, no caso aqui, que preferem fazer assim, ó, colocar Y. Então, 45 prefere o Y a Z. E o Z aqui a gente não pode garantir ainda não, tá? Ele não falou nada aqui a respeito do Z. Mas aí tem que levar em consideração as outras informações que eu não levei. Entre o Y e Z aqui, ó, 25 preferem o Y. Então, entre o Y e Z, o Y ganhou aqui também. Então, mais 25. E aqui não vai considerar, que não tem um X. E aqui também não tem um X, então vai ficar só esse. Entre o Z e o Y, 30 prefere o Z. Então, na verdade, fica assim, ó. É 70 que gosta do Y e 30 que gosta do Z.
Então, nós vamos fechar agora o Y. Então, você vai fechar o Y, vai sobrar o X e vai sobrar o Z. Se não tem o Y, se ele prefere o X ao Y e do Y em relação a Z, então que ele prefere mais o X em relação a Z. Então, 45 aqui no caso, prefere o X. Aqui, não tem o Y, então ficou Z em relação ao X. O Z prefere mais o X, então 25. Aí cai naquela maneira que eu resolvi antes. Essa parte aqui, tá vendo? Essa parte que vai ser o diferencial. E na última, o Z em relação ao Y, o Z que ganha, mas não tem o Y. Então, o Z em relação a X, o Z ganha. Então, aqui no caso, 30. Então, aqui no caso vai ser 55. Aí, no caso, o Z ganhou aqui. Em cima, quem ganhou foi o Y. E se fechar o Z, vai sobrar X, vai sobrar o Y. Fechando o Z, 45 prefere X a Y, então o X aqui vai ficar com 45. Aqui não tem o Z, então o Y supera o X em 25. E o Z em relação ao X, que não tem o Y aqui, ó, não tem o Z, né? Não tem o Z, então o Y em relação a X é 30. Aqui é 30. Que aí vai dar 55. E aí o Y ganhou. Olha só, na primeira o Y ganhou, na segunda o Z que ganhou, na terceira o Y que ganhou, ou seja, o X não ganhou. Questão 27. Existem muitas diferenças entre as culturas cristã e islâmica. Uma das principais diz respeito ao calendário. Enquanto o calendário cristão gregoriano considera um ano como um período correspondente ao movimento de translação da Terra em torno do Sol, aproximadamente 375 dias, o calendário muçulmano se baseia nos movimentos de translação da Lua em torno da Terra, aproximadamente 12 por ano, o que corresponde a anos intercalados de 254 e 255 dias. O ano muçulmano é composto de 12 meses, dentre eles o Ramadã, mês sagrado para os muçulmanos que, em 2001, teve início no mês de novembro, no calendário cristão, conforme a figura que segue. Considerando as características do calendário muçulmano, é possível afirmar que, em 2001, o mês do Ramadã teve início para o Ocidente em... Gente, essa questão aí, eu não tenho muito o que falar dela com relação à matemática. Mas é leitura mesmo, né? Acho que exige aí mais a leitura da pessoa no desenho, aí, no quadro, né? Do calendário, para saber se ela sabe fazer a leitura certa. E, além disso, a pessoa tinha que ter uma informação. Inclusive, essa questão aí, no Enem, ela, na verdade, vem um texto, que é aquele início nosso lá, ó, onde está escrito assim, existem muitas diferenças, vem esse texto. Depois vem uma outra questão, que eu me lembro, acho que essa questão 41 e 42 da prova de 2002. Então, vem a questão 41, que é uma pergunta envolvendo função, tá? E depois vem essa questão 42, que é justamente o que está perguntando. Precisa do que está escrito lá na 41? Não precisa não, porque eu até procurei, pesquisei para ver essa questão 41, não acrescentou muita coisa para essa questão aí, não. Então, acho que ficou faltando informação. A pessoa tinha que ter uma ideia como é que é a questão do Ramadã, tá? O que eu pesquisei, inclusive eles falam que, se vocês observarem, os países, né, islâmicos,
eles têm aquele desenho lá da Lua, né, em forma crescente, que justamente, de acordo com a história deles lá, é um período desse, da Lua. Então, é um símbolo para eles essa Lua crescente. E o Ramadã, ele começa justamente no período da Lua crescente, ou seja, quando termina, né, ou completa o período da Lua nova. Assim que completa a Lua nova, no dia seguinte começa o Ramadã. Mas isso não está escrito no enunciado da questão. Então, a pessoa tinha que saber isso, né? Então, quem é muçulmano e fez a prova, estava fazendo a prova do Enem, nessa hora ele levou vantagem, porque ele ia saber, porque outros não iam saber, porque não tinha informação. Tá? Então, é o dia seguinte, quando completa o ciclo da Lua nova. A Lua nova está aqui, e ele informa esse número. Bem, esse número aqui, ele informa o último dia do período de lua nova, tá? Então, por exemplo, aqui, olha, aqui tá o número 8, minguante. Então, quer dizer que nesse período até o dia 8, do dia 2 até o dia 8, é minguante. Beleza? Bem, do dia 9 até o dia 15, que termina a lua nova, do 9 até o dia, é o período da lua nova, que termina dia 15. Aí depois vem a lua crescente, que é 16 até o 22. E a lua cheia, que é do dia 23 ao dia 30. E lembrando que dia 1º também tem aqui, no dia 1º, tem o dia da lua nova aqui também, né? Que já está vindo lá de outubro, no caso. Mas aí, com relação ao Ramadã, tem que terminar o ciclo da lua nova. Então, se termina no dia 15, se termina nesse dia 15 aqui, então o Ramadã ele vai começar no dia seguinte, no dia 16. Então, resposta letra C. Questão 28. O tempo que um ônibus gasta para ir do ponto inicial ao ponto final de uma linha varia durante o dia conforme as condições do trânsito, demorando mais nos horários de maior movimento. A empresa que opera essa linha forneceu, no gráfico abaixo, o tempo médio de duração da viagem conforme o horário de saída do ponto inicial, no período da manhã. João e Antônio utilizam os ônibus da linha mencionada para ir trabalhar, no período considerado no gráfico, nas seguintes condições. Trabalham 20 dias por mês. João viaja sempre no horário em que o ônibus faz o trajeto no menor tempo. Antônio viaja sempre no horário em que o ônibus faz o trajeto no maior tempo. Na volta do trabalho, ambos fazem o trajeto no mesmo tempo de percurso. Considerando-se a diferença de tempo de percurso, Antônio gasta por mês, em média, e aí fala quantas horas a mais em relação ao João. Beleza. Então, a gente quer saber quanto tempo que o João gasta a mais, quer dizer, quanto tempo que o Antônio gasta a mais em relação ao João. Então, nós podemos descartar isso daqui, ó, porque se a ideia é saber quanto que está gastando a mais, olha só esse último tópico. Na volta do trabalho, ambos fazem o trajeto no mesmo tempo de percurso. Então, não precisa nem considerar. Se eles estão fazendo no mesmo tempo, ninguém tira vantagem de ninguém aqui. Então, a gente pode até descartar isso. Não vai precisar dessa opção aqui, não. Tá? Esse primeiro também trabalham 20 dias por mês. Vamos esquecer um pouquinho. Vamos pensar no dia, um dia só. Então, o João viaja sempre no horário que o ônibus faz o trajeto de menor tempo. Então, menor tempo. Aí a gente vai olhar o gráfico. Essa questão aqui, apesar que está como lógica, mas requer a interpretação do texto, a interpretação do gráfico. Tá? A gente pode observar que o que gasta menor tempo, na tabela, nesse gráfico aqui, nós temos na horizontal os horários do horário
que o ônibus sai, né, inicialmente. E, no caso aqui, na vertical, o tempo de percurso. Então, o que tem o menor tempo de percurso no trajeto é a parte do gráfico que está mais embaixo, que é justamente nesse pedacinho aqui, ó. Esse pedaço. Então, de 6 horas e 6h10 da manhã, é a hora que ele gasta 50 minutos para fazer esse trajeto. Então, o João, no caso aqui, ele gasta, vou anotar isso, ele gasta 50 minutos. O Antônio viaja sempre no horário que o ônibus faz o trajeto no maior tempo. O maior tempo, sem observar, é a parte maior do gráfico, que é justamente esse pedaço aqui. Então, tem ele aqui às 8h10 e também tem aqui às 8h20. E entre esse horário, né? Então, nesse pedacinho aqui, é o que ele faz com o maior tempo. Qual que é o tempo que gasta? 110 minutos. Então, o Antônio, ele gasta o trajeto dele diariamente, para ir, né, no caso, 110 minutos. Eu falei com vocês, o último tópico não precisa levar em consideração. Então, se a gente subtrair aí, no caso, 110 menos 50, a gente tem aí, no caso, 60 minutos. Lembrando que isso aqui está em minutos. Ou seja, 1 hora. 1 hora. Tá? Ele tira 1 hora por dia. 1 hora por dia. Então, se a gente considerar agora 20 dias por mês, aí a gente vai fazer 20 vezes 1, que vai dar 20 horas por dia. Por dia não, desculpa, por mês. Então, 20 vezes 1, que é igual a 20 horas por mês. Então, a resposta é a letra C. Resumindo, nós calculamos o tempo que ele gasta mais por dia e depois nós multiplicamos por 20, porque eles trabalham 20 dias por mês e descobrimos que é 20 horas por mês. Questão número 29. O jogo da velha é um jogo popular, originado na Inglaterra. O nome velha surgiu do fato de esse jogo ser praticado à época que foi criado por senhoras idosas que tinham dificuldade de visão e não conseguiam mais bordar. Esse jogo consiste na disputa de 2 adversários que, em um tabuleiro 3x3, devem conseguir alinhar verticalmente, horizontalmente ou na diagonal 3 peças de formato idêntico. Cada jogador, após escolher o formato da peça com a qual irá jogar, coloca uma peça por vez em qualquer casa do tabuleiro e passa a vez para o adversário. Vence o primeiro que alinhar 3 peças. No tabuleiro representado ao lado estão registradas as jogadas de 2 adversários em um dado momento. Observe que uma das peças tem formato de círculo e a outra tem forma de um X. Considere as regras do jogo da velha e o fato de que, nesse momento, é a vez do jogador que utiliza os círculos. Para garantir a vitória na sua próxima jogada, esse jogador pode posicionar a peça no tabuleiro de... Bem, aí é testar mesmo, viu, gente? É o seguinte, olha. Primeiramente, para ele garantir a vitória na próxima jogada, ele tem que fazer... A jogada dele tem que ser de uma maneira que ele tem 2 opções de ganhar na próxima rodada. Ele tem que colocar uma peça agora de uma maneira que tem 2 caminhos para ele poder ganhar. Porque se ele tiver um caminho só, a pessoa que tem um X pode ir lá e bloquear para ele não ganhar.
Então, para garantir a vitória, ele tem que ter colocar numa posição que as peças vão garantir duas possibilidades de ganhar. Então, a gente pode pensar assim, olha, se a gente colocar a bolinha aqui, por exemplo, aí nós temos aí a opção, no caso, do xizinho, bloquear aqui. Mas aí pode ganhar a bolinha aqui, tá? Bem, se o xizinho for aqui, a gente tem a opção, no caso, de ganhar aqui. Então, essa é uma maneira que pode garantir vitória, tá? Bem, se colocar aqui, vai cair na mesma situação. Mesma situação, olha só. Xzinho aqui vai bloquear na vertical, mas aí pode ganhar na diagonal. Se o xizinho bloquear na diagonal, a gente ganha aqui na vertical. Então, é uma outra possibilidade, outra maneira de garantir a vitória. Vamos ver os outros casos aqui. Se colocar aqui, aí não tem garantia, de nada, né? Olha só, porque aqui não tem lugar nenhum para ganhar. Na horizontal ele já está bloqueado e na vertical já está bloqueado. Então, nessa opção aí, não dá chance para ele nenhuma. Se ele colocar aqui, no canto direito inferior, o que pode acontecer? Ele só vai ter a possibilidade de fazer ponto na próxima rodada na diagonal. Mas se a pessoa colocar um xizinho aqui, bloqueia. E aí ele não consegue fazer, tá? E a última opção, ele vai fazer na diagonal também. Mas aí pode acontecer da pessoa na jogada dela colocar o xizinho aí e bloqueia. Então não garante que vai vencer. Então, a resposta no caso aqui vai ser a letra B. Letra B, porque vai ter a opção aqui, número 1, e vai ter essa opção, número 2. Então, vai ter duas maneiras distintas aí, no caso, de garantir a vitória. Resposta, letra B. Questão 30. Fractal, do latim fractus, fração, quebrado, objeto que pode ser dividido em partes que possuem semelhança com o objeto inicial. A geometria fractal, criada no século XX, estuda as propriedades e o comportamento dos fractais, objetos geométricos formados por repetições de padrões similares. O triângulo de Sierpinski, uma das formas elementares da geometria fractal, pode ser obtido por meio dos seguintes passos. Número 1. Comece com um triângulo equilátero, figura 1. Número 2. Construa um triângulo em que cada lado tenha metade do tamanho do lado do triângulo anterior e faça 3 cópias. Número 3. Posicione essas cópias de maneira que cada triângulo tenha um vértice comum com um dos vértices de cada um dos dois triângulos, conforme ilustra a figura 2. 4. Repita sucessivamente os passos 2 e 3 para cada cópia dos triângulos obtidos no passo 3, figura 3. De acordo com o procedimento descrito, a figura 4 da sequência apresentada acima é... Bem, gente, que eu posso falar sobre essa questão também? Se a gente pensar aqui nos triângulos, por exemplo, quando está da figura 1 para a figura 2, da figura 2 para a figura 3, se a gente observar, vamos pensar aqui o raciocínio que eu usei foi esse, tá? O triângulo preto.
Então, nós temos aqui na figura 1, nós temos um triângulo preto. Então, eu vou anotar aqui embaixo, aqui, ó. Eu vou colocar TP, triângulo preto. Então, na primeira situação, eu vou fazer... vou fazer tipo uma tabelinha. Peraí, só um minutinho. Acho que vai ser melhor. Então, olha só. Vou colocar aqui figura 1. Figura 2. Figura 3. Figura 4. Então, TP, triângulo preto. Na primeira figura, nós temos um triângulo preto. Só um. Na figura 2, nós já temos 3 triângulos pretos. Tem um branco no meio ali, né? Mas são 3 pretos. Então, eu vou anotar aqui 3 pretos. Na figura 3, nós já temos aí... a gente pode observar também o seguinte, olha. Cada figura anterior está dentro da figura seguinte, né? E ela é repetida 3 vezes no caso, são 3 cópias, ó. O triângulo preto, que é a figura 1, tem ele aqui, tem ele aqui e tem ele aqui. Tem 3 triângulos pretos ali no caso. Na figura 2, da figura 2 para a figura 3, se você observar aqui, ó, aqui tem uma figura 2 aqui tem uma figura 2. E aqui tem uma figura 2. E aí tem uma figura 2. Ou seja, ele tem 3 vezes... E tem 3 vezes lá... Só um minutinho. A figura 3, então, ela tem 3 figuras 2, ó, embutidas aqui nela. Tá? Então, só com essa lógica, dá para perceber que a resposta nossa vai ser a letra C. Porque a letra C já tem aqui, ó, 3 triângulos iguais da figura 3. Dá para matar a charada aqui. Mas você pode usar o raciocínio que eu estava fazendo. Tá? Vamos voltar do jeito que eu estava fazendo antes. Então, aqui tem 3 triângulos pretos. Aqui, como são 3 da figura anterior, nós temos um total de 9 triângulos pretos. E na figura 4, pela lógica aqui, olha, 1, 3, 9, isso aqui está multiplicando por 3. Então, na figura 4, tem que ter aqui, no caso, 27 triângulos pretos. Tá? Já o triângulo branco, vamos colocar assim, se você quiser fazer dessa maneira também, aí você pode fazer, obter os triângulos brancos, pela lógica. Olha só, na primeira não tem nenhum triângulo branco. Na segunda tem um. E aí, a partir disso, como tem esse daqui, cada um vai surgir, como está repetindo o triângulo, né, 3 vezes, vai surgir mais 3. Então, vai ter 4 triângulos brancos, que vai ser aqui, ó, o do meio, né, esse aqui e os 3 brancos aqui. Cada um desses vai gerar mais 3. Né? Cada desses menorzinhos aqui vai gerar mais 3. Então, vai ser mais 3 aqui, vai ter que ser, no caso aqui, 3 desse, mais 3 desse, mais 3 desse, um total mais 9. Então, 9 já tem 4, vai ter que ter 13 triângulos brancos. E aí, se você olhar no desenho das opções, qual que tem 27 triângulos pretos e 13 triângulos brancos, né? Aqui na letra A tem muitos triângulos pretos, né? Tá pequenininho, então você pode descartar. Letra B também você pode descartar. A letra E você pode descartar. Aí ficou na dúvida agora a letra C e a letra D.
Mas se a gente observar, na quininha aqui, ó, do triângulo, aqui é preto, né? Então, vai ser a letra C. Na quininha dele aqui está preto. Então, fiz duas maneiras aí que vocês poderiam pensar nessa lógica aí. Tá? Então, resposta aqui nossa, letra C. Questão 31. A contagem de bois. Em cada parada ou pouso, para jantar ou dormir, os bois são contados, tanto na chegada quanto na saída. Nesses lugares, há sempre um potreiro, ou seja, determinada área de pasto cercada de arame ou mangueira, quando a cerca de madeira. Na porteira de entrada do potreiro, rente à cerca, os peões formam a seringa ou funil para afinar a fila, e então os bois vão entrando aos poucos na área cercada. Do lado interno, o condutor vai contando. Em frente a ele está o marcador, peão que marca as reses. O condutor conta 50 cabeças e grita: talha. O marcador, com o auxílio dos dedos das mãos, vai marcando as talhas. Cada dedo da mão direita corresponde a uma talha e da mão esquerda a 5 talhas. Quando entra o último boi, o marcador diz 25 talhas e o condutor completa e 18 cabeças. Isso significa 1.268 bois. Para contar os 1.268 bois de acordo com o processo descrito acima, o marcador utilizou... Gente, é o seguinte, olha... Vou fazer aqui o desenho de uma mão, não sou um artista não, mas vamos ver se eu vou conseguir fazer. Ó, até ficou bonitinha. Essa é da mão direita. Eu vou fazer aqui o da mão esquerda. Nossa, eu acho que eu fugi da profissão, hein? Acho que o meu negócio aqui é trabalho artístico. Bem, o que acontece? Falou talha, aí ele vai marcar esse dedo aqui. Marcou um. Aí o cara gritou talha de novo. Marcou aqui. Talha de novo. Marcou aqui. Talha de novo. Marcou aqui. Quando o cara grita talha de novo, novamente, ele não vai levantar esse dedo. Porque quando ele levantar esse dedo, vai ter 5 talhas. E aí ele vai ter que levantar um dedo aqui, da mão esquerda. E aí, essas aqui, abaixo de novo. Então, a ideia é essa. Compreender aí, né? Então, se ele, no caso aqui, teve 25 talhas, foi 25 talhas, ou seja, ele teve que... nós temos aí, no caso, ó, cada 5 talhas é um dedo aqui. 25 é múltiplo de 5. Então, quer dizer que ele levantou todos esses dedos aqui, ó, da mão esquerda. 5 talhas, mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20, mais 5, 25. 25 talhas, então. E aqui, o processo de levantar aqui, ele tem que levantar 4 para levantar um do lado esquerdo. Então, aqui, ele levantou 20 vezes. 20 dedos, né? 20 vezes, foi 5 de cada, tá? E aqui foi uma vez de cada dedo. E aí, baseado nisso, a gente pode ver as respostas lá. 20 vezes todos os dedos da mão esquerda? Não. Foi 20 vezes os dedos da mão esquerda. Senão ia dar muito mais aquele valor lá. 20 vezes todos os dedos da mão direita? Não, porque quando dá 5 talhas aqui, ele levanta o de cá, do lado esquerdo. Tá? Todos os dedos da mão direita apenas uma vez? Ele levanta todos os dedos da mão direita? Não, porque eu expliquei para vocês, ele levanta 4. Quando ele vai fazer 5 talhas, ele levanta o dedo da mão esquerda e baixa, vai abaixar os da direita. Letra D. Todos os dedos da mão esquerda apenas uma vez? Foi sim, ó. Aqui 5 talhas, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5. Então, quer dizer, ele levantou um dedo uma vez da mão esquerda.
E 5 vezes todos os dedos da mão esquerda e 5 vezes da mão direita? Não. Ele não levanta 5 vezes os dedos da mão direita. Todos os dedos. Ele levanta só 4 dedos. Então, resposta nossa, letra D. Questão 32. Um técnico em refrigeração precisa revisar todos os pontos de saída de ar de um escritório com várias salas. Na imagem apresentada, cada ponto indicado por uma letra é a saída do ar e os segmentos são as tubulações. Então está aí o desenho, né, indicando a saída do ar e as tubulações. Iniciando a revisão pelo ponto K e terminando em F, sem passar mais de uma vez por cada ponto, o caminho será passando pelos pontos. Então, eu vou marcar aqui, gente, vou colocar de verde, ponto inicial. Marcar aqui onde que vai começar. Então, tem que começar aqui do K. E o ponto vermelho é onde quer chegar. Chegar no F. Lembrando que ele não pode, ele não quer que passe mais de uma vez pelo mesmo ponto. Bem, aí é questão mesmo de olhar, né? Analisar assim o visual. Você pode fazer por tentativa. Por exemplo, se você seguir aqui pelo J, ó, aqui pelo J, vamos voltar aqui que eu uso essa setinha. Aqui pelo J, passando por aqui, aí depois, se ele seguir por aqui, ó, do J ao H, né? Lembrando que ele tem que ser, o F tem que ser o último, então ele teria que depois vir para o I. Depois do I, teria que ir para o G. E do G para o L. Aí depois ele teria que voltar aqui de novo, ó. Aí ele ia passar em cima do G. Então, não seria uma opção bacana, né? Não ia atender o que estava pedindo na questão. Ah, e se ele seguir aqui pelo J aqui, JI, aí vamos supor que ele agora tem duas opções aqui. Ele vai para o H. Como que ele vai lá no L e no G, deixando o F por último? Ele teria que voltar. Ele teria que passar no I novamente aqui, né? Ou ele ia passar pelo F, depois teria que voltar no F de novo, porque tem que terminar no F. Então, não seria uma opção, né, que atenderia. Ah, então, se ele seguir aqui para o G. Bem, aí agora ele não pode, se ele for lá para o F, ele vai passar no F, mas tem que terminar no F. Então, ele vai passar duas vezes, então não seria ideal. Ah, então vamos para o L. Mas aí vai cair aquela situação. Ele vai no L, mas aí ele teria que voltar. Se ele voltar por aqui, ele vai passar no K de novo, né? E no J, né, no caso. Se ele voltar por aqui, ele vai passar no G de novo. Então, não é a opção desejada. Tá? A mesma coisa você pensar por aqui, ó. Ele pegar o I aqui, né? Ele vai acabar caindo numa situação que ele vai acabar voltando. Se ele passar para cá, do I para o J, aí depois ele teria que ir do J para o H, ele não poderia ir lá para o F, senão ia repetir, então ele teria que voltar para o I de novo. Tá vendo? Não entendeu. Ah, vamos do I para o G. Se ele for para o G, ele não vai poder ir para o F agora, aí vai ter que ir para o L. Aí cai naquela situação, que ou ele volta pelo K, ou ele volta pelo G. Também não atende. Então, partindo do K aqui, no caso, sobrou essa opção, ó. Começar aqui do K para o L. Aí, do K para o L, aí do caso do L seria para o G,
Ele não poderia ir para o F, porque tem que terminar no F, então senão ele teria que voltar. Então, do G para o I. Aqui, se ele for para o H, por exemplo, depois ele tem que ir para o J. E aí, para ir para o J, ele teria que voltar depois de voltar para o F. Aí ele teria que ou voltar por aqui, ou por aqui, do J para o I, ou do J para o K, dando a volta. Então, ele ia passar 2 vezes novamente. Também não atenderia. Então, ele não poderia ir no H agora. Ele teria que ir para o J, do I para o J. Do J ele vai para o H. E do H ele vai para o F. Né? Então, ele faz tipo um zigue-zague aí. Ele vai, sobe, desce, sobe de novo. Então, esse que seria o trajeto correto para ele. Que no caso aí vai ser letra C. Ele sai do K. Né, ó. Ele vai sair do K. Depois ele vai para o L. Depois vai passar no G. Depois ele vai passar no I. Depois ele vai passar no J. Depois H. E depois F. E aí ele chegou onde que ele queria. É isso aí, galera. Fim da lista 3. Terminamos a correção aqui dos exercícios. E não esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Beleza? Até a próxima aula.